você está montando aquele seu novo PC, quanto de armazenamento você vai colocar nele? SSD? HD? O que você vai fazer em questão de armazenamento? E se você está procurando SSDs e HDs com ótimos preços, você pode encontrar no site da Terabyte com um preço animal de várias marcas e de vários tamanhos diferentes, tudo o que você precisa para montar o seu PC Gamer e mais, fechou? Salve galera, bem-vindo ao canal da Terabyte e hoje eu vou te ensinar como escolher o seu armazenamento, qual o melhor armazenamento para o seu PC atualmente, beleza? Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. A gente vai falar de tudo, vamos falar de SSD, vamos falar de HD e vamos explicar por questão de performance, durabilidade e várias outras coisas que você tem que prestar atenção na hora de escolher o que você vai colocar dentro do seu setup novo. Ou não precisa nem ser um setup novo, um setup dá aquela atualizada, o que você deve fazer, tô com tal setup, como é que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, fechou? Então, para começar, vamos pelo básico, o que é o SSD e o que é o HD. Você muito provavelmente já está acostumado com esses dois nomes, você já deve saber o que é cada um, mas vamos relembrar. HD, ele é um disco, ele é literalmente um disco, parecendo aqueles discos de CD, de DVD, sabe? Só que ele é bem maior e ele fica girando ali dentro do seu HD com uma leitura, assim, um pinozinho que faz a leitura desses dados. E tem várias vezes que pode ter mais de um desses pinos fazendo leitura em mais de um disco. Pode ter mais de um disco dentro de cada HD, fechou? O HD do tamanho normal que a gente está acostumado para PC é o de 3.5 polegadas, mas também temos HDs de 2.5 polegadas que tem velocidades menores, né, obviamente, e que são aqueles que cabem, tem o tamanho de um SSD que cabe dentro de um notebook, por exemplo. E como vocês já devem ter visto, isso de disco girando e a pecinha indo, ele tem peças físicas que irão se movimentar. Ele é um produto que vai sim se movimentar ali dentro dele. E então, obviamente, tem que ter um cuidado extra ao ter um HD e também ao transportar um HD. Já o SSD, ele é um disco de estado sólido. Ele não tem um disco mesmo, só fica igual por questão do nome mesmo. E ele não tem nenhuma parte móvel, nenhuma parte dentro do SSD vai ficar se movendo. Então, ele tem uma durabilidade maior, mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. A gente só quer mostrar para vocês essas duas comparações. O que o HD faz, o que o SSD faz. E o SSD é memória flash. A gente não vai entrar tanto dentro de como funciona o SSD, de como funciona o HD, por questão de cachê, por questão de 3D NAND, tem muita coisa que vai fazer ali a performance de cada um. Mas daí é um vídeo mais específico falando como escolher seu SSD e como escolher o seu HD. Agora a gente vai falar aqui o que é melhor de cada um. Começando pelo SSD. SSD tem velocidades mais altas, exatamente porque ele não tem partes móveis. Por parte é por isso, mas também porque ele está numa memória flash, então ele consequentemente vai ser mais rápido. Um SSD SATA, o SATA 3, né, de 2.5 polegadas, é aquele que tem no máximo ali 550 megabytes por segundo de leitura e uns 500 ou 450 de gravação. Isso depende muito de modelo a modelo. Mas isso daí é a limitação do SATA 3. A gente também tem outro tipo de SSD, conhecido como SSD NVMe. Esse SSD NVMe, ele não tem o mesmo encaixe que um SSD SATA 3 normal de 2.5 polegadas tem. O SSD NVMe tem uma conexão chamada de M.2. Essa conexão M.2, temos SSDs para ela SATA 3 e NVMe, mas é aquele que vai direto conectar na sua placa-mãe, sem precisar conectar na sua fonte também. E esse SSD NVMe, ele sim, tem velocidades bem mais avançadas, podendo chegar ali num SSD NVMe PCI 4.0, podendo chegar até 7.300 megabytes por segundo. Mas isso não quer dizer que qualquer SSD NVMe vai chegar a isso, você tem que ver ou se é PCI 3.0 ou 4.0, você tem que ver se é um M2 NVMe mesmo ou se é um M2 SATA, e também depende muito de modelo, então quando você for comprar o seu SSD, você tem que ver a velocidade dele certinha. E você também não pode esquecer a compatibilidade com a sua placa-mãe, se a sua placa-mãe tem uma entrada M2, se essa entrada M2 é PCI 3.0, é PCI 4.0, mas por exemplo, putz, eu quero dar aquele up mais pra frente, mas agora eu quero um SSD NVMe. Minha placa-mãe tem entrada PCI M2 3.0, mas eu posso pegar um SSD 4.0 para depois, quando eu trocar minha placa-mãe, eu poder usar a velocidade completa dele? Sim, ele vai funcionar, mas na velocidade limitada ao PCI 3.0. Já o HD, a gente normalmente não conta ali o quanto que ele tem de velocidade
pelo megabytes por segundo, a gente vai pelo RPM dele, que é a rotações por minuto, quantas vezes o disco vai girar ali dentro. Um HD com uma velocidade normal ali, uma velocidade padrão, é de 5.400 ou 7.200 rotações por minuto. Então vamos transformar esses 5.400 e 7.200 em megabytes por segundo, que nem a gente tem no SSD. Lembrando, o SSD mais básico, um SSD 2.5 polegadas SATA 3, tem ali uma velocidade normalmente de 500, 400 megabytes por segundo. Já um HD 7.200 RPM consegue chegar ali até no máximo 200 megabytes por segundo, o que acaba sendo bem pouco. Mas esse 200 megabytes por segundo é um HD super bom e super bem otimizado, por questão de que se os dados dentro do seu HD tiverem fragmentados, uma parte está numa parte do disco, outra parte do mesmo arquivo está em outra, ele vai sim demorar mais ainda, causando mais demora, causando a velocidade do seu HD ficar mais devagar, fechou? Então, num HD você pode sim ter vários problemas em questão de demora e velocidade na hora de ler e gravar itens nele. Agora a gente vai falar de capacidade dos dois. O que a gente vai ver? Primeiro vamos falar do HD. HD você vai encontrar o modelo padrão hoje em torno de 1 TB, né, que seria 1024 GB. Você consegue achar modelos menores, normalmente mais antigos, de 500, de 250 GB, mas esses eu não vou nem colocar aqui, porque eles com certeza não vão valer a pena atualmente. Mas também a gente consegue achar modelos de 2, 4, 8 e 16 terabytes. Obviamente, o preço vai subindo. E, na maioria dos casos, para PCs gamers, a galera vai pegar de 1 ou 2 terabytes mesmo. Você encontra PC gamer com 4 teras, mas nesse caso eu não recomendaria. Já em SSDs a gente encontra capacidades menores, mas porque exatamente o SSD acaba sendo mais caro por giga o preço, dependendo se a gente for contar como o HD é atualmente. Se encontra SSDs de 120, 240, 480, 1 TB ou 960 GB, né? Eles normalmente fazem essa mudançazinha, e também de 1, 2, 4 TB também. Mas, obviamente, pro SSD é mais caro o preço por giga. Então, só para você ter uma noção de preço atual, lembrando que o preço toda hora vai mudar, principalmente os preços dos SSDs que estão despencando, fechou? Atualmente você vai achar um HD de 1 TB pelo mesmo preço de um SSD NVMe de 500 GB, ou 480 GB, ou 512 GB, tem essas nomeações, mas é basicamente todos do mesmo tamanho, por questão do tamanho mesmo do drive, ele acaba sendo bem perto ali. Então, você pode pegar um HD de 1 TB ou um SSD NVMe com metade da capacidade, mas com velocidades algumas vezes 4, 5, 10 vezes maiores do que você encontra no HD. Mas por que a gente vê o preço dos SSDs baixando, mas o preço do HD acaba ficando ali numa média, ele não tá baixando, não, pelo menos não tão rápido quanto você vê em um SSD. A diferença é que a tecnologia que é usada num SSD ainda está muito evoluindo, tem muita evolução nela ainda, ela ainda está sendo muito bem desenvolvida, porque é basicamente o único armazenamento que a gente vai ter no futuro. Você não encontra HDs, por exemplo, no seu celular. Já o HD, ele é feito de partes mecânicas, ele tem um motor que vai fazer o disco girar, ele tem o leitor, ele tem os discos, essas partes, infelizmente o preço delas não está mais caindo tanto. Mas, obviamente, algumas vezes vai valer mais a pena você pegar um HD de 2 ou 4 teras do que você pegar um de 1, porque um é o mais básico que eles têm, é com o tamanho menor, que você vai estar pagando basicamente o mesmo preço que você estaria pagando no outro, só que agora nos outros tem mais discos, mais armazenamento. Então, se você está indo num HD, você talvez vale mais a pena pegar um de 2 ou 4 teras. Por exemplo, agora no site da Tera você pode pegar por menos de R$100 upar de um HD de 1 tera para um HD de 2 teras. E isso gastando só R$100 a mais ali, ao invés de pegar um de 1 tera, pegar um de 2 teras, você tem o dobro de armazenamento por menos de R$100 a mais. Agora vamos falar de algo muito importante, que é a durabilidade dos SSDs e dos HDs. Vamos então começar pelos HDs. Como ele é um dispositivo que tem partes mecânicas, ele acaba tendo uma fragilidade nele. Você tem
que tomar cuidado com ele. Você não pode ficar jogando seu computador de um lado para o outro, você tem que tomar cuidado na hora de transportar o seu computador, caso necessário, e você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer com ele. Tanto que tem HDs feitos para, por exemplo, câmeras de segurança. Então toda hora ele vai estar gravando no HD, mas ele não vai ter uma leitura tão boa porque não é necessário. Mas 100% de uma câmera de segurança vai ficar 24 horas por dia ligado. Então ele precisa 24 horas por dia estar ali gravando dados no HD. Mas isso é um caso bem específico. Para HDs que são frágeis, então precisa de maior cuidado. Mas você tomando conta bem do seu HD, ele pode durar a sua vida inteira. Mas também, lembrando, tem que tomar muito cuidado, porque ele é algo frágil, ele é um dispositivo frágil. Já um SSD você não precisa ser tão cuidadoso ao cuidar dele. Você consegue pegar ele, colocar no teu bolso, levar para onde você quiser. Ele vai cair no chão, ele não vai destruir assim de imediato, mas o SSD você tem que ter outro cuidado. Se você num sistema com SSD já entrou no Crystal Disk Info, um programa que vai te mostrar as informações do seu SSD ou do seu HD, de qualquer armazenamento que você tiver, você pode ter visto ali que no SSD vai ter uma informação chamada TBW, que seria Terabytes Rating. O que é esse TBW? Ele é quantos teras aquele SSD foi escrito. Porque, né, obviamente, vamos ver, a gente tem um SSD de 120 GB, ele é um SSD pequeno, considerado pequeno. Mas, quando você vai usando ele, mesmo o seu próprio Windows, né, mesmo que você não esteja fisicamente colocando um arquivo nele e tirando o arquivo dele, ele vai estar ali lendo e gravando novas coisas e apagando coisas, então, e ele vai mudando o que tem dentro dele. O que isso acontece? Toda vez que é escrito, é marcado nesse timer que tem nele, não é um timer, nesse contador que tem nele. E vai ver ali no total quantos terabytes já foi escrito dentro daquele SSD, porque ele vai mudando o conteúdo dentro dele, certo? Ele não vai mudar o conteúdo todo de uma vez, principalmente se você tiver um sistema operacional, mas vários arquivos vão mudando toda vez que você usa o PC e aumentando esse número. E quando ele vai chegando no limite dele, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais gravar nada no seu SSD, você só vai poder ler o que tem nele sem poder gravar, porque ele tem um limite e, né, obviamente, o limite vai desgastando no caso do SSD. Mas por que as fabricantes de SSDs impõem esse limite? Exatamente para, caso você, tô mexendo no computador um dia, do nada os seus arquivos começam a ficar corrompidos, o seu sistema operacional, pior ainda, fica corrompido, você já vai perder muita coisa. Eles colocando esse limite, pelo menos você consegue salvar o que tem dentro do seu SSD e colocar outro no lugar. Agora vamos falar de outra coisa super importante, que é o nível de barulho que você vai ter tendo esses dispositivos e também o consumo de energia deles. Já vou tirar o consumo da frente, o consumo não é algo que você vai ter que se preocupar com HDs novos e com SSDs novos também, porque eles têm um consumo bem mais baixo do que 15 watts, então não vai ter que se preocupar, você não vai ter que ficar calculando. Só se você quiser colocar uma cacetada de HD no seu sistema que você vai ter que se preocupar com o quanto que eles estão consumindo. SSD também não vai consumir muita coisa, então você não tem que se preocupar. SSD vai consumir bem menos do que o HD, porque, né, obviamente, o HD tem partes móveis, então, né, ela tem que mover. Agora, de ruído, o seu SSD, se ele estiver fazendo barulho, tem algo muito de errado, ele não deve fazer barulho nenhum, não tem nenhuma parte móvel que faça algum barulho acontecer. No HD, o caso já é diferente, você faz, ele sim, faz barulho, você vai conseguir ouvir ele em funcionamento. Na maioria das vezes ele é bem baixo, e se ele tá um volume mais alto, se você tá ouvindo ele muito, principalmente quando ele tá lendo ou gravando alguma coisa, é porque ele pode ter algo de errado, fechou? Então você tem que prestar atenção nisso. Mas normalmente o nível de ruído de um HD não vai ser alto o suficiente para incomodar uma pessoa. E agora, antes da gente finalizar o vídeo, a gente tem que ver algo super importante. Como que você vai montar o seu PC hoje? Vamos dizer um caso bem específico aqui para eu te dar um exemplo que mostre que use todos os armazenamentos que a gente falou aqui. Vamos lá. Vamos falar que você é um editor de vídeo, você trabalha com edição de vídeo, mas você também joga. O que você vai fazer nesse caso? Vamos começar com uma parte super importante, que é o seu sistema operacional, aonde que ele vai ficar. O Windows 10 e o Windows 11 são feitos para rodarem em um SSD, eles são feitos para rodarem em velocidades mais altas, mas você consegue ver uma diferença de performance no seu sistema operacional em velocidades de até 3.000 megabytes por segundo. Algo mais alto do que isso não vai ter uma diferença de performance perceptível
comparando com o de 3.000 megabytes por segundo. Então, por seu sistema operacional, você poderia, por exemplo, colocar um SSD M2 PCIe 3.0, né, um NVMe PCI 3, que daí ele vai ter as velocidades suficientes para o seu sistema operacional e para os seus programas, não os programas de edição, eu digo para os programas normais, ali, o seu navegador, o seu Discord e, tipo, seus programas básicos, sabe? Daí a gente já tem o seu sistema operacional nesse SSD NVMe PCI 3.0. Vamos dizer que você tem sim uma placa-mãe que tenha mais de um slot. No outro slot você pode colocar um SSD 4.0 com uma capacidade maior para você colocar seus jogos. Então, por exemplo, um de 1 TB para você colocar seus jogos e seus programas de edição, que daí eles sim conseguem sim aproveitar das velocidades que o PCI 4.0 conseguem entregar com um SSD, né? Obviamente também PCI 4.0. E para um SSD 2.5 polegadas, né? O conhecidinho ali, SATA 3, aquele bonitinho que você já conhece, ele é um bom lugar para você colocar o seu armazenamento que você vai usar com uma certa frequência e que você não precisa de altas velocidades. Então, é um armazenamento ali que você não precisa, é algo que você vai acessar com uma certa frequência, ele não vai estar parado por muito tempo, mas você não precisa de altas velocidades. É um bom lugar para deixar, porque você consegue pegar um SSD SATA com grande armazenamento, custando bem baratinho atualmente. Agora, para aqueles seus vídeos prontos do YouTube, o vídeo já tá prontinho, deixa guardado, para aquelas suas fotos de família, para aquele jogo super pesado, que não vão caber nas suas outras coisas e que você não joga muito, para aqueles jogos mais leves, que não precisam de um armazenamento tão rápido assim, você pode sim colocar em um HD, pegar um HD de 2, 4 TB, para deixar aquele armazenamento guardado ali por mais tempo. É aquele que você não vai precisar ficar com uma gravação toda hora, não vai ficar gravando nem lendo toda hora. É aquele armazenamento de longo prazo, para dizer assim. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso quando for montar o seu PC. Você não precisa ter todas essas peças para montar o seu PC. Por exemplo, um PC atual que eu montaria para alguém jogar é exatamente um SSD de 2 TB, por exemplo, um SSD NVMe de 2 TB, ou se você quiser deixar separado mesmo, um SSD de 120, 250 GB para o seu sistema operacional e um SSD de 1, 2 TB para os seus jogos e programas. Você não precisa seguir exatamente o que a gente está falando aqui e pode ver o que é melhor para você também em questão de preço. Se você realmente precisa de muito armazenamento, mas você não tem muito dinheiro, talvez valha mais a pena você pegar um SSD de 250, 500 GB, colocar o seu sistema operacional, colocar alguns programas e o resto colocar tudo em um HD de 2 TB. Mas se você consegue gastar mais um pouco, talvez valha a pena você pegar só SSD com alto armazenamento para ali ter um PC também um pouco mais limpo, né? Porque o HD vai ocupar mais espaço físico dentro do seu gabinete. Já o SSD, ele é fisicamente menor, ele vai ocupar menos espaço, principalmente os SSDs M2 que conectam direto na sua placa-mãe. E outro uso muito importante dos seus SSDs é jogos mais novos que estão usando uma tecnologia chamada Direct Storage, que é o jeito melhor dos dados dos seus jogos, os dados que vão estar no seu SSD, passar direto para o seu processador e para sua placa de vídeo para um acesso mais rápido e com uma largura de banda maior. Mas isso são para alguns jogos específicos, mas futuramente isso vai acabar se tornando cada vez mais padrão dentro dos jogos novos. Curtiu esse vídeo? Você ficou com alguma dúvida? É só você comentar aí embaixo que a gente vai te ajudar. Não esquece também de deixar o seu like, seguir aqui o canal da Terabyte no YouTube para não perder nenhum vídeo e eu te espero no próximo vídeo, fechou?